Bom, muito boa noite a todos. Nós estamos aqui hoje num comício virtual, um comício que é adequado às circunstâncias dramáticas que vivemos e, por isso, a minha primeira palavra é para todos aqueles que combatem esta doença, os nossos profissionais de saúde, os que foram atingidos por ela, os que perderam familiares e amigos e os que, no combate a esta doença, também lutam para manter o seu ganha-pão. Nós vivemos a nossa hora mais negra enquanto país e precisamos de unidade e precisamos de esperança para combater o desânimo e a desistência. E é por isso tão importante aproveitarmos estas horas que faltam para acabar a primeira volta da campanha eleitoral para fazermos que todos entendam a importância de votar no próximo domingo e de votar na Ana Gomes. É por isso que eu aqui estou, na cidade do Porto, que tão adequadamente representa o espírito combativo e lutador da Ana Gomes, a cidade das liberdades, a cidade como Garrett escreveu e já hoje foi aqui lembrado pela Bibiana. Alguns podem trocar os Vs pelos Bs, mas são muito poucos os que trocam a liberdade pela servidão. Acho que não haveria melhor definição do que a nossa candidata Ana Gomes. A candidatura presidencial da Ana Gomes e os valores que afirmam esta candidatura, os valores que a animam, exprimem bem o significado de esperança que precisamos de ter na presidência da República. Eu apoio esta candidatura, eu voto na Ana Gomes e gostaria de deixar aqui 6 razões, entre muitas outras que poderia, mas não tenho tempo, 6 razões porque o faço. Em primeiro lugar, eu apoio a Ana Gomes porque sou socialista. A candidatura da Ana não é apoiada pelo PS. É apoiada formalmente por outros partidos, e muito bem, demonstrando a sua capacidade de atração e alargamento eleitoral, mas a candidatura de Ana Gomes situa-se no amplo campo da esquerda plural, que se revê nos valores do humanismo, da solidariedade, do progressismo, da justiça climática e da visão constitucional na qual se revêem os socialistas. Ana Gomes é minha camarada e por isso gostava de me dirigir a todos os socialistas que nos ouvem, ao povo socialista que nos ouve, que tem acompanhado esta campanha eleitoral e que conhece o percurso de Ana Gomes há muitos anos no seio do Partido Socialista. Ana Gomes já ocupou os mais elevados cargos em nome do Partido Socialista. Foi eurodeputada durante vários mandatos, membro do Secretariado Nacional, candidata autárquica e entre muitas funções que se disponibilizou para combater e personificar em nome do Partido Socialista. Ana Gomes notabilizou-se ainda antes disso como diplomata em Jacarta durante o difícil e violento processo de emancipação de Timor-Leste, tendo dado um contributo decisivo para a independência e a paz, que faz também parte do património diplomático e histórico do Partido Socialista. No Parlamento Europeu, em nome dos socialistas, a defesa dos direitos humanos foi uma das causas que Ana Gomes abraçou com maior determinação e visibilidade, granjeando o respeito dos seus pares e também para o Partido Socialista. Mais recentemente, de forma mais vocal, o combate à corrupção fê-la ter razão antes do tempo em relação a muitos temas. Deixo o exemplo do que se passava em Angola, quando muitos na altura preferiam ignorar. Ana Gomes tem um passado de coragem e de militância política ainda antes do 25 de Abril. Fala por ela. No ativismo estudantil, sempre pelos valores da tolerância, da liberdade e da defesa dos que menos têm. Ana Gomes nem sempre teve razão, obviamente, como acontece a todos, mas teve nos momentos fundamentais de um já longo percurso e projeta valores alinhados com o campo da esquerda, que é a casa comum do Partido Socialista. Ana Gomes esteve sempre ao lado do PS e os socialistas têm nesta candidatura a possibilidade única de votar numa de nós e de cumprirem aquilo que nos anima na nossa participação política. Eu apelo a todos os socialistas que se revêem nesta candidatura, que são muitos, que no domingo não deixem de ir votar e que votem na Ana. Em segundo lugar, eu apoio a Ana Gomes pela sua defesa intransigente do Estado Social, da justiça social e das liberdades que compõem também a nossa visão de Estado Social. Portugal é comigo, Portugal é com cada um de nós, Portugal é connosco, tem sido um slogan que anima esta candidatura. E isso demonstra bem a visão solidária que queremos para o país. Porquê? Porque ninguém é verdadeiramente livre se o outro não for. A grilheta na perna do outro prende-me a mim. É isto em que os socialistas também acreditam. Esta é a visão solidária da esquerda que assenta também na defesa da liberdade individual. Porque sem combate à pobreza, sem Estado Social, sem Serviço Nacional de Saúde, que faz parte do património de António Arnaud do PS, nós, sem escola pública, nós não somos livres. Porque quem precisa desse apoio não o tem e não defendemos a lei do mais forte, a lei do mercado, a lei da selva. Não queremos a mão invisível do mercado que gera desigualdades sem freio, mas a mão visível do Estado, que em contexto, aliás, de pandemia, corrige desigualdades e promove a emancipação de todos e de cada um, independentemente do seu meio social de origem, independentemente da sua riqueza, rendimentos, herança ou títulos de propriedade. A forma de o fazer
A forma de cumprir este Estado Social a partir da Presidência da República é através de uma visão apurada dos valores da Constituição e quem está em melhores condições de o garantir, de o concretizar, é a nossa candidata Ana Gomes, distanciando-se de uma visão mais conservadora e caritativa da solidariedade social, da qual se afasta a esquerda plural em que nos revemos. Em terceiro lugar, eu voto Ana Gomes porque é um dever de todos os democratas travarem a extrema-direita. A Ana é a candidata que está neste momento mais bem posicionada para ir à segunda volta com o atual Presidente da República e fazê-lo ao mesmo tempo em que impede que esta eleição seja um verdadeiro anabolizante para a extrema-direita racista e xenófoba que divide o país e os portugueses. É fundamental fazê-lo nesta fase de crise em que a pandemia gera graves efeitos económicos e sociais que têm um enorme potencial para provocar desesperança, medo, desistência. É nesse terreno que lavra a extrema-direita. É nesse terreno em que cresce a extrema-direita. E, portanto, eu não quero, e creio que ninguém quer, um presidente que normalize o papel da extrema-direita no nosso espaço público, seja no continente, seja na região autónoma dos Açores ou da Madeira. A extrema-direita é um vírus dentro do vírus, que tem de ser combatida sem concessões e, para isso, a esquerda não pode deixar de marcar presença neste combate por falta de comparência. Ana Gomes diz presente e os democratas devem dizer presente com ela, dando o seu voto a esta candidatura. Em quarto lugar, eu voto Ana Gomes porque defende a regionalização e quer um candidato que cumpra aquilo que a Constituição nos diz. A regionalização é a mais adiada e urgente reforma do Estado. Sei bem os custos do centralismo e esta cidade do Porto de onde falo sabe-o também muito bem. Sabe de que forma quase todo o país se organiza em função de uma região que absorve de forma artificial recursos, capital, massa crítica, sem nenhuma razão lógica que o justifique, nem produção de riqueza que o garanta. O centralismo é uma distorção, uma grave distorção institucional que limita o potencial produtivo de todas as regiões do país, que limita o desenvolvimento e o crescimento e a riqueza de todo o país, gerando desigualdades que são inaceitáveis no acesso a empregos, a rendimentos, ao financiamento de empresas, à proximidade com o poder de decisão. Nós vivemos num país que tem de quebrar este ciclo e para isso não podemos ter um presidente de ninhos nesta matéria. Precisamos de quem defenda inequivocamente a regionalização como forma legitimadora de um poder eleito e afirmativo capaz de puxar pelo melhor de cada região. Porque defende a regionalização, eu voto na Ana Gomes. Em quinto lugar, voto na Ana Gomes porque defende um europeísmo crítico que nos distancie daqueles que nos querem isolar na Europa, mas também daqueles que acham que o pensamento europeu se deve reduzir à obediência à lei do mais forte. Não é assim no concerto das nações, não é assim na União Europeia. Nós precisamos de alguém na Presidência da República que acompanhe uma visão justa na União Europeia, fazendo com que o combate à crise que vivemos se faça com a força do projeto europeu, e que não voltemos a ter uma Europa dividida entre vencedores e vencidos, uma Europa entre pobres e ricos, uns contra os outros, agravando as condições que os países do Sul, e em especial Portugal irão enfrentar nos próximos anos, porque isso também gera distanciamento e divórcio com o projeto europeu. Por essa Europa liderante, multipolar e solidária, no melhor espírito, aliás, dos seus fundadores, eu voto na Ana Gomes. Por fim, eu voto na Ana Gomes porque defendo convictamente a Constituição da República Portuguesa, e a sua visão, na qual a democracia não se esgota no direito de voto, mas sim num conjunto muito amplo de direitos, liberdades e garantias que fazem parte de uma visão abrangente de direitos sociais, políticos, culturais, laborais, individuais e intergeracionais. O posicionamento perante estes valores que nos definem como sociedade e que nos definem nas condições de acesso aos nossos direitos nessa sociedade não é neutro. Divide esquerda e direita, divide conservadores e progressistas e não devemos deixar de afirmar a nossa visão, a nossa posição, porque foi por ela que nos batemos desde o 25 de Abril e é ela que está hoje inscrita na Constituição, que alguns insistem em rever quando não rasurar. É pela convicção da defesa intransigente do que está escrito e inscrito na nossa Constituição que voto na Ana Gomes e espero que a projete a partir da Presidência da República. Caros amigos, caros camaradas que também nos ouvem, são 6 razões entre muitas outras que me fazem estar aqui. São 6 razões entre muitas outras que me fazem apoiar esta candidatura e votar na Ana Gomes no próximo domingo. Nestes tempos tão difíceis, nestes tempos tão negros, nestes tempos tão sombrios, a Ana Gomes é o símbolo de uma intransigência de esquerda que, como nos ensinou o Mário Soares, e está aqui a Isabel Soares a acompanhar-nos, não desiste de ir a jogo, não dá nenhum combate por perdido e apenas se considera derrotado por falta de comparência. A Ana Gomes não teve falta de comparência neste combate e muitos socialistas que estão com ela não tiveram falta de